Fala pessoal, sejam bem-vindos ao PodSafer, um videocast que fala sobre cibersegurança de um modo real, urgente e sem enrolação. Hoje a gente vai falar sobre visibilidade e superfície de ataque, o que poucos contam, né, mais do que a espinha dorsal da defesa digital. E hoje eu estou aqui com o Ricardo Massad da Axonius. Seja bem-vindo, Ricardo. Se apresente, por favor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sou o Ricardo Massad, sou Senior Sales Engineer da Axonius. Estou há pouco mais de 2 anos e meio aí nessa empreitada da Axonius na América Latina como um todo. Já sou aí um pouco veterano, carinha de novo, mas veterano no mercado aí. Mas enfim, há 2 anos e meio estou nessa empreitada de abrir a região para Axonius. Show de bola. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a superfície de ataque, né? Sobre visibilidade. E eu trouxe alguns dados aqui para ilustrar. Mas antes, vamos lá. 89% se preocupam com phishing, ransomware, mas só 48% tem visibilidade contínua. 72% dizem que mapear a superfície de ataque manualmente leva mais de 40 horas por ciclo. 90% das empresas sofreram aumento de incidentes relacionados à superfície externa. E 79% admitem não ter visibilidade completa dos seus ativos. É mais ou menos isso na sua cabeça? É bem por aí. É bem por aí. No geral, a maioria das empresas acabam tendo a informação hoje em silos. A gente... É comum escutar que há um problema de dados, e não é efetivamente em gerar esses dados, mas muito mais em juntá-los, né? A gente tem uma porrada de soluções, um monte de, ou pelo menos, né, aí grande parte das pessoas tocando essas soluções, às vezes em áreas diferentes como um todo, e poucas vezes a gente tem uma maneira de juntar isso, de ter uma visibilidade completa, ou pelo menos uma visibilidade, né, basicamente, e nos leva a uma série de trabalhos manuais, enfim, a efetivamente horas gastas ali para tentar juntar tudo para chegar numa das bases de qualquer framework, que é a visibilidade, né, como um todo, né, ou que seja um inventário, né. Se você fosse, não está aqui na nossa previsão aqui, mas só para a gente falar um pouquinho, se você fosse definir hoje a maior dor das empresas em relação onde essa atuação resolveria, qual que é que tipo de dor essas empresas têm hoje que esse tipo de solução pode trazer as pessoas dormirem, vamos dizer assim? Eu acho que iniciar por aí, né? Como eu falei, muitas vezes a base de qualquer compliance, um framework, é geralmente ter uma visibilidade, ter um inventário, conhecer, antes de priorizar, antes de uma série de outras coisas, né? E a gente acaba... conhecimento do que está acontecendo. Né? E a gente acaba, hoje em dia, ou muitas vezes confiando em uma solução específica, e aí o gap dessa solução é um gap para todos, né? Perfeito. Ou muitas vezes efetivamente confiando em várias soluções, o que nos faz ter algo muito mais manual, muito mais difícil para uma série de coisas, tanto para ter um inventário, como, não sei, para responder um incidente, para, né, para gestionar uma vulnerabilidade, para dizer, né? Acho que o maior gap é esse. A gente muitas vezes não faltam tecnologias, o que falta é efetivamente uma resposta única, algo que eu possa confiar. E aí muitas vezes a resposta única vem de trabalho manual, né? E as respostas únicas são complicadas porque nesse mercado a gente tem uma questão de falta de recursos de pessoas, né? Com certeza. Que esse acho que é uma das questões que a gente tem visto isso, né? Nas nossas conversas com os clientes. A maioria das empresas tem desejos, vão atrás de buzzwords, vão atrás de soluções, contratam as soluções, mas não tem pessoas para pilotar, né? Claro. E esse tipo de solução consegue dar priorização, né? Com certeza. E aí cai até numa parte que muitas vezes a falta de pessoas e efetivamente a falta de, podemos dizer, tempo como um todo para fazer essa gestão nos leva a muitas vezes priorizar o bloqueio, a regra, o final e perder esse primeiro passo, essa priorização, vamos dizer assim, né? Esse controle como um todo. Fora que são várias pessoas, várias áreas, diferentes soluções, muitas vezes até compartilhando os mesmos dados, mas não efetivamente compartilhando, né, as mesmas pessoas e por aí vai. Acho que esse é o grande X da questão, né, aqui.
positivo, né? Vamos dizer assim, do fato de você conseguir orquestrar tudo isso. Exatamente. Aí já falando um pouquinho mais de Axonius como um todo, quando a gente passa a poder integrar diferentes pontos de vistas, aí baseando-se direto em tecnologias, eu também consigo integrar diferentes tipos de áreas numa visibilidade única. Perfeito. Não fica algo que, olha, eu vou pegar o CMDB e vou alimentar, não sei, a minha gestão de vulnerabilidades e resolver esse problema. É algo muito mais amplo, que vai para isso também e para outras várias coisas. Inclusive ao contrário também, né? Se o CMDB alimenta alguém, quem alimenta o CMDB? Perfeito. Geralmente processos manuais, né? Então volta ao mesmo ciclo em áreas diferentes. Perfeito, perfeito. Bom, vamos começar com algumas perguntas, né? Eu acho que aqui no bloco 1, a gente tem: qual é o impacto real de não saber o que está na rede? Essa é bem simples, né? Essa é bem simples, né? No geral, enfim, bom, a gente sabe bem, né, que os investimentos são altos e efetivamente prioritários, né? Ou seja, a gente está sempre buscando novas tecnologias, novos investimentos. E efetivamente, se essas tecnologias elas não estão bem implementadas, elas não têm uma visibilidade completa do que está na rede, Perfeito. elas são efetivamente não efetivas, né? Como um todo. Então, saber o que eu tenho é algo prioritário para que eu possa minimamente aferir esse controle, essa cobertura, né? Perfeito. A gente vê muitas vezes, desculpa até ir um pouquinho a mais, Não, mas a gente vê muitas vezes a gente vê muitas vezes as tecnologias, elas, ou seja, modo de exemplo a falar, a gente empilha tecnologias e muitas vezes não consegue aferir essas tecnologias, ou depende de uma para saber se a outra tá, e se essa não tá, ninguém sabe e a gente não consegue fechar esse link. E isso é um problema, né? Porque a gente tem falado isso em outros episódios, né? As empresas contratam muitas soluções e durante um período contratado, como não tem essa solução essa expertise, acaba não gerando valor na ferramenta. Com certeza. Né? E acaba Com certeza. abrindo mão delas depois por não ter visto o valor, não renovam. Então, acaba tendo um pushback, vamos dizer assim, de não fazer tanto sentido, né? Com certeza. E acho que essa solução, ela, além de tudo, esse formato, né? Ele gera valor com as soluções, né? Com certeza. Acho que o primeiro ponto é esse. No final, eu consegui dar uma visibilidade, ou pelo menos, vamos dizer, uma tranquilidade de ter sob controle um investimento já feito. Perfeito. Tipo, olha, eu tenho, não sei, 99% dos meus servidores com EDR, né? Para dar 1% aí de exceções como um todo. Mas, de uma maneira simples, ver isso. E não de uma maneira manual que vai me dar uma resposta um mês depois de um incidente, né? Perfeito, já ocorrido, né? Entendi. Beleza. Bom, mais uma questão aqui que eu acho interessante. Como ambientes híbridos, SaaS e Shadow ITs agravam esse processo? Eu acho que isso vem muito de também como trabalham a grande maioria das ferramentas hoje. Isso tem mudado de maneira bastante lenta, mas a gente ainda trabalha. Se a gente for ver um pouquinho a grande maioria das soluções e como elas chegam, principalmente nos endpoints, as soluções já de cobertura como um todo, no geral elas utilizam as mesmas tecnologias de sempre. A presença de um agente, a presença dessa máquina na rede para um scan, para um sensor e por aí vai. Acho que essa é a grande dificuldade, porque até pela pandemia ou pelo modo que a gente trabalha hoje em dia, não temos mais como dar que essa máquina está ligadinha ali no momento que eu vou fazer o scan, ou ter certeza que aquele agente está suportado para aquela máquina instalado, funcional e por aí vai. Se a gente jogar nuvem ou outros aspectos, ou até a presença do piora completamente. Piora totalmente, né? Assim, eu posso ter o cara totalmente ativo simplesmente logando lá na plataforma de e-mail para ler os e-mails dele pela manhã, na plataforma de CRM na nuvem, e ele pode não tocar minha rede nenhuma vez. Eu sempre brinco, mas às vezes temos clientes assim que os clientes ali vão para o escritório central uma vez ao ano, numa festa de fim de ano, e olhe lá. Contratados em outras cidades, nunca vão tocar, nunca vão chegar, e acho que é um pouquinho por aí. A gente tem ambientes em amplo crescimento, em todo lado, com diferentes áreas tocando, né? E muito pouca coisa para juntar. E muitas vezes ainda dependente de
da presença da rede, daquele agentezinho, do scan e por aí vai, né? Entendi. Então, enfim, resultados... enfim, piora praticamente quando a gente está falando de nuvem, quando a gente está falando, né, de coisas... São outros métodos que acabam piorando a gestão, piorando o inventário, piorando absolutamente Se eu tudo. tenho, não sei, minimamente uma aplicação que é elástica, por exemplo, se eu não escanear ela a cada minuto ali, eu não consigo efetivamente saber, né, o número de servidores envolvidos e por aí vai, né? Perfeito. Entre outros aspectos. Não, legal. Obrigado, Ricardo. Bom, tem uma máxima, né? Se você não sabe o que você tem, você não tem como proteger, né? Claro. Então isso basicamente, isso é praticamente uma resposta já de uma pergunta, né? Claro. Mas é o que as empresas, no seu entendimento, as pessoas, né, que lidam com essa parte de segurança, ainda negligenciam esse processo? Eu acho que de maneira geral, até trabalhando por trabalhar em silos, né, por ter os seus próprios dados ali, de maneira geral sim. Muitas vezes eu tenho uma confiança baseada em uma ferramenta direta ou a mais confiável. Então você vai no time de IT e vai falar, pô, legal, como que você está vendo tudo? Às vezes aquela solução que ele já tem há 20 anos, para ele tá funcionando. Ou às vezes um CMDB mais alimentado é aquela fonte de dados. Tudo está funcionando até um determinado ponto. Exato. Onde você fica vulnerável a um atacante, enfim, aí você não tem mais esse... E o ponto muitas vezes é o cruzamento disso também, né? E você vai lá no pessoal de security e fala, pô, legal, acho que o CMDB tem a visibilidade completa, né? Fala, não tem, eu quando eu preciso já vi gaps, né? Aí ele vai confiar em uma outra solução, e aí aquela coisa, se você comparar essas soluções uma ao lado da outra, elas apresentam um número diferente de visibilidade. E você vai confiar em quê? Qual das duas tem um número mais... E aí volta para o gap manual, o que geralmente a maioria dos clientes que a gente conversa resolve é exatamente juntar isso manual. Alguns vão até um pouquinho mais, fazem suas próprias soluções, ou põem ali num Power BI, alguma coisa do tipo, mas é exatamente isso, né? Então acaba ficando em silos, confianças em cima do que eu já gerencio, tudo mais, e esse gap é o que, né, é o trabalho manual. Ou é o que a gente não vê. É o que a gente não vê. Uma coisa assim, se você... mais uma pergunta para não estar aqui, mas a gente já conversa bastante tempo sobre isso, né? Qual a diferença para quem, enfim, não tem uma solução como essa hoje, entre CASM, CTEM e a orquestração que a gente está vendendo aqui? Qual que seria a visão mais ampla ou não? Assim, enfim, só para a gente entender as diferenças de informação. Eu acho que uma tá ligada à outra num sentido direto, né? Eu acho, primeiro, quando a gente fala de CASM direto, efetivamente a ideia é eu conseguir juntar tudo num ponto de vista completo. Exatamente, num ponto de vista de ativos, né? Até o Attack Surface Management como um todo pode pôr em outros lados, um lado mais externo, outras perspectivas. Falando de CASB diretamente, o ponto principal é eu conseguir montar esse baseline de ativos para que eu consiga, desse baseline, ver o Attack Surface Management. Em cima, efetivamente, né, de correlação de visibilidade de ativos como um todo. Perfeito. Quando a gente está falando, por exemplo, de um CTEM, por exemplo, entram vários outros fatores, como, por exemplo, o próprio teste, mas esse é geralmente o ponto final da coisa, né? O ponto inicial é exatamente o que um CASM pode dar. Então inicia no CASM, vai andando dentro de uma esteira para chegar no CTEM. Com certeza. E aí a orquestração está envolvendo todo esse processo. Exatamente, porque no geral, por exemplo, eu posso ter qualquer tipo de orquestração, mas se eu não tiver a visibilidade correta, ou até meios, ou recursos, ou informações para eu conseguir priorizar e adicionar contexto, perfeito, vai ser a mesma coisa. Eu estou automatizando, né, tudo para tudo, não vai me ajudar em nada. Daí entra os conectores nesse sentido que você tem todas essa superfície alinhadas e você consegue trazer todo esse volume de informações já tratadas. Claro. Esse é o diferencial Axonius como um todo e o diferencial que qualquer solução CASM deveria ter como um todo, né? O que a gente inicialmente trata é gerar esses dados, vamos dizer, não é nem gerar esses dados, é efetivamente correlacionar esses dados com o que já existe. Como eu falei, geralmente essa informação está em silos e as áreas elas trabalham com essas informações ali. O ponto inicial é eu conseguir fazer esse descobrimento, muitas vezes juntando todos esses passos. O que me permite
perguntar sobre isso e aferir, por exemplo, a cobertura simples ou ter respostas em cima de vários dados ou de várias, né, podemos ser consoles, né, correlacionando aquele dado centralizado. Legal. Uma outra pergunta que a gente conversa sobre isso, né? Para quem está assistindo, eu acho que é importante, a iSafer junto com a Axonius, a gente vai fazer juntos o Mindsec esse ano, né? Então é um trabalho que a gente está iniciando forte. Com certeza. Mas assim, eu acho que essa questão, quando você fala de uma superfície completa, por exemplo, quando você tem, é para todo mundo? Todos os clientes conseguiriam ter? Porque a gente estava conversando sobre isso, né? Claro. Por exemplo, vamos fazer uma POC, pelo menos 5 soluções, Sim. O cara tem que ter Sim. para que a gente consiga orquestrar de uma forma a trazer um resultado visivelmente de valor, Claro. né? Então, entendo né, que não seja para todo mundo. Qual que é a sua visão a respeito disso? De certa maneira, assim, Você acha quando eu iniciei, eu tinha até uma visibilidade direta, ou seja, distinta sobre isso. Também achava que era algo que só ia casar um pouquinho mais para ambientes mais amplos, complexos e tudo mais. Mas, na verdade, hoje em dia, eu mudei um pouquinho essa perspectiva. Eu vejo clientes de, vamos dizer, de menor número de ativos com a mesma complexidade, porque geralmente são clientes que têm um maior investimento em tecnologias. Então, vou crescendo consoles, não importa eu ter, sei lá, 1.000, 1.500 ativos, né, gerenciados ali dentro não é tão pequeno assim, né? Não, e é legal essa diferença, porque o que você está trazendo é bem isso, né? A gente tem uma visão ainda com a orquestração, né, nesse sentido de ambientes muito complexos, muito, né, complicados, vamos dizer assim, porque o cara contrata uma série de tecnologias, não consegue ver tudo, porque o cara vai ter que ficar pingando em console. Exatamente. Né? Mas às vezes, às vezes não, a maioria das vezes um cara menor, de um middle market, de repente, né, dependendo do segmento que ele tem um investimento alto em tecnologia, Claro. A rede não é tão complexa, mas falta para ele também essa visibilidade. Né? E se você for pensar em economia de tempo mesmo, né, quantas vezes eu não tenho, não sei, um time de incident response com o IP tá ali voando e querendo fazer uma pergunta a 10 consoles, né? E geralmente pode ser isso. Às vezes eu posso ter um ambiente não tão gigantesco, mas o meu tempo é curto, o espaço é curto, a possibilidade de a gente perguntar essas 10 consoles é quase impossível, até muitas vezes porque eu não tenho acesso a todas, né? Então, nesse ponto, os segundos ali contam, né? Ou seja, o tempo que eu tenho de chegar, de aferir, ou de conseguir cobrir ou ter uma resposta rápida, para você, né? Com certeza impacta qualquer tamanho, né? Legal. Bom, deixa eu te trazer aqui uma pergunta. Se você consegue trazer para a gente um exemplo real de um ativo esquecido ou desconhecido que causou algum incidente. Tem alguns. Na verdade, eu acho que... Não citar nomes. Não, com certeza. Só para te contextualizar. Eu vou fazer então, um exemplo um pouco menos de um incidente direto. Tem bastante casos legais, assim, os clientes compartilham muito experiências como essa. A gente teve um caso nos Estados Unidos, então não vou nem citar tanto que eu não tenho todos os detalhes, mas o pessoal conseguiu achar uma criança desaparecida pela solução. Ajudas da solução como um todo. Mas o mais interessante é que geralmente o pessoal compartilha muito, sei lá, casos como, peguei um ransomware aqui e pelo Axonius já fui vendo os caras ali do lado que poderiam estar na mesma situação e tudo mais. Mas o que mais salta muitas vezes é efetivamente esse tipo de cobertura. Tem gente que tem recentes investimentos em soluções mais novas, né? Vamos dizer, soluções mais robustas e de, né, os EDRs, ou enfim, né, todos os ITDR. Exato, todos os e no geral, o que salta mais aos olhos é que quando a gente junta ali, como eu falei, 5 fontezinhas, como você falou agora, 5 ou 6 fontezinhas, a gente pega uma porrada de servidores ou ativos críticos que, por exemplo, não tocaram um EDR. Então você nem precisa, na verdade, fazer uma varredura tão ampla, porque basicamente o que você está inicialmente já fazendo aquela visibilidade já te dá essa concentração suficiente para
para fazer sentido, né, um trabalho como esse. Um caso, por exemplo, interessante, a gente iniciou um projeto com um cliente não muito grande como um todo, vou falar em números mais aleatórios. Na verdade, havia um pequeno desencontro entre IT e SI no número de ativos ali. Tinham novas soluções sendo implementadas, ambas as soluções, uma de ITAM, mais de gestão de ativos por agente mesmo, Pet Management, e um EDR, ambos foram comprados por um número diferente de ativos e gerou aquele... Opa, peraí, quem tá errado, né? E a solução, uma delas já estava sendo implementada há algum tempo a mais e ela não tinha passado nem chegou ainda ao 80% do contratado. E aí o número geralmente era mais para baixo, né? Então ficou tipo menos da metade do que tinha sido contratado pelo EDR. Então, pô, peraí, contratamos a mais ou contratamos a menos? Long story short, ambas a menos, né? Então uma 1.300, outra 1.800, a gente tinha 2.300 ativos na rede, né? Consultando todas as... Isso eu acho que isso é um critério que salta aos olhos, que é a questão de você saber exatamente o que você tem enfim, de risco, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Né? Eu acho isso muito interessante. Bom, tem mais uma questão aqui, que é o impacto de um mapa incompleto, né? Hoje o fato que você estava falando, né? A gente entende que o fato de você não ter um número certo te causa uma certa vulnerabilidade. Total. Você não sabe qual que é exatamente, né? Mas a ignorância é uma bênção, né? Então, quando a gente fala nesse mercado, as pessoas... Você não saber é ótimo. Claro. Porque a partir do momento que você sabe, você tem visibilidade, piora muito, porque você tem que contratar soluções, você tem que colocar ações para mitigar, né? Então, essa questão do mapa incompleto na resposta é um grande problema, né? Com certeza. Acho que não só em questões de segurança mesmo, pode pegar uma questão de auditoria como um todo, você pode ter... resolve... às vezes, que nem, por exemplo, você vai geralmente em clientes até vamos dizer, geralmente nos de maior porte, deveria ser o CMDB aquele ponto direto, né? Aí vai a auditoria e te faz 3 perguntas sobre os dados do CMDB e aquilo não resulta em nada. Efetivamente né? E por aí vai, né? Como eu falei, só voltar pode escolher aí qualquer um dos frameworks que seja, né? Geralmente a base está exatamente eu ter isso atualizado de maneira confiável. Se eu tenho de certo modo uma gestão, eu tenho que ter essa gestão confiável, e aí que geralmente está as falhas também. Enfim, aí se for pro lado de segurança, a coisa vai... Mas acho que você resumiu muito bem com o lance da auditoria, né? Porque é um fator técnico, né, importante, as empresas têm que passar, e você causar faltas nesse relatório é bastante grave, né? Então você até tomar consciência disso, ajustar, aí já tem uma série de penalidades também. Então, eu acho que de fato só por si só já é uma ferramenta importante de trabalho, né? Com certeza. Ricardo, tem mais umas perguntas aqui para a gente dar desdobramento sobre esse assunto. Até que ponto a sobreposição de ferramentas gera a falsa sensação de segurança? Ter várias soluções realmente ajuda ou mascara os riscos? De certo modo ajuda, né? Sempre quanto mais melhor, entre aspas, nesse caso, né? Porque geralmente vão tocar várias áreas. Por outro lado, é o que a gente vinha comentando no começo, né? A gente acaba tendo sobreposição de informações que não são compartilháveis como um todo, né? Perfeito. Se eu tiver uma maneira de centralizar tudo e ter uma resposta única, ajuda muito a ter várias soluções. Agora, se para eu chegar numa resposta eu tiver que tocar 3 ou 4 consoles ou fazer uma centralização manual, dificulta, né? Porque aí, estou falando 3, 4, mas podem ser muito mais, né? Então... Na sua opinião, a superfície de ataque está crescendo mais rápido do que a capacidade de mapeá-las? Com certeza, com certeza. A gente tem dados em silos, como comentamos, né? Temos necessidade de aferir cobertura, temos necessidade de aferir desconfigurações ou misconfiguration, né? Temos necessidade de cruzar e ter contextos das diferentes soluções, e poucas ferramentas dão esse tipo de possibilidade para a gente. Então, quanto eu vou
tendo cada vez mais necessidade de respostas mais complexas que juntam vários dados. Perfeito. E muitas vezes a única maneira que eu tenho de chegar nelas é novamente tocando em vários lados ou efetivamente, né, centralizando de alguma maneira. E a centralização é basicamente a forma ideal de a gente equilibrar essa velocidade? Com certeza. A primeira é primeiro para eu ter um baseline, né? Um ponto a partir dali principal. você... Exato, um ponto principal, eu tenho várias soluções que tocam aos mesmos ativos e tem vários, vamos dizer, opiniões, ou podemos dizer contextos, donos, uma série de outras coisas. No momento que eu posso centralizar isso e fazer perguntas diretas ao montante completo, eu tenho várias possibilidades, né? Eu tenho possibilidade de, primeiro, como eu falei, aferir presença, né? Às vezes eu tenho 10 agentes, não é, né? Se a gente contar soluções, não é impossível. Como eu vejo esses 10? Muitas vezes eu vejo esses 10 através desse 1, mas se esse 1 não tá também, os outros 10 perderam, então eu não tenho, né? Então, primeiro tem um baseline para eu conseguir saber o que desvia dessa conduta como um todo. Segundo, para eu conseguir trazer esses contextos para outros fatores, como por exemplo uma gestão de vulnerabilidades, ou enfim, ou um incident response e por aí vai, né? Então... Esse dado que a gente recebe na plataforma, vamos dizer assim, uma vez que a gente coloca esses dados lá, né? De conecta isso, ele vem os dados do data lake que está acontecendo, mas ele é gerado por IA ou não? Nesse caso, ele é basicamente, ele está achando a quantidade de... Inicialmente o que a gente faz é efetivamente deduplicar, correlacionar e normalizar dados. Perfeito. O que acontece é que eu vou normalizar dados que são comuns, não? Esses caras, eles, entre aspas, vão tocando os mesmos endpoints, né? E eles vão gerando dados iguais. Eu sempre brinco, mas você, né, como um exemplo, você pegar, não sei, e pegar o seu ativo dentro de um EDR, o seu ativo dentro de um gestor de vulnerabilidade, ou escolhe qualquer outro agente, eu vou ter dados ali, sistema operacional, teu usuário, um monte de coisas que se repetem no geral. Perfeito. No momento em que eu consigo juntar tudo isso, eu tenho essa possibilidade de perguntar para um cara único, né? Perguntar para uma visão única. Isso não existe até AI para me facilitar essas perguntas, essa construção de né, como eu vou gerar essas comparações de dados como um todo, mas não tem nenhuma AI na criação dos dados. Eu estou basicamente correlacionando e te dando uma resposta que se repete, como se fosse testemunhos. Né? E através desses testemunhos eu posso falar, cara, quem que você deveria conhecer e não conhece aqui, né? Que outros caras conhecem. E você acredita que em quanto tempo você que está dentro desse mundo, né, de visibilidade, quanto tempo você acredita que vai chegar a IA, tá dentro da Axonius, para além de tudo já mitigar e já dar as condições de resposta? Agora acho que obviamente é o futuro como um todo, né? A gente já tem bastante coisa disso, vamos dizer, pré-estabelecida como um todo, e com certeza isso vai crescendo cada vez mais. Porque praticamente é um machine learning, né? Porque ele vai entendendo qual é a melhor resposta para aquele cenário já obtido, porque né, é uma questão que já foi mencionada em algum momento, ele vai aprendendo com aquilo e pode ajudar nisso também. Em vários outros pontos como um todo, desde aferir uma cobertura de um agente, como, não sei, por exemplo, dar uma sugestão de mudanças ou de agrupamento de roles, por exemplo, algo do tipo, né? Então é bem por aí. Com certeza essa massa de dados ela tem uma capacidade ampla para a gente explorar cada vez mais com AI e já está acontecendo bastante na ferramenta. Maravilha, maravilha. Seguindo aqui, eu acho que quais são os impactos do crescimento, a gente falou sobre isso, né, do multicloud, né, do crescimento da superfície de ataque nos ambientes multicloud ou do BY ou OD. Então assim, mais no multicloud, né? Claro, ambos são casos interessantes, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, um caso do ambiente multicloud, é exatamente aquele caso que a gente falou.
é bem comum que esteja na mão de outras áreas, e geralmente as áreas que estão nos clouds, que estão ali trabalhando nisso, são áreas que estão bem à frente, bem avançadas, né? Até às vezes para segurança em si, fica aquela coisa do buzzword, o cara sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas nem sabe a bucha ainda como tá na mão. Exato. E a rapidez que isso cresce, né? Então a gente tem clientes, né, ou você que está nos ouvindo aí, tem ambientes em que não tem uma especificação única, né? A gente vai muito por custos, por melhor oferta, tal. Então a realidade é que eu tenho 3, 4 clouds diferentes, com diferentes visibilidades, com diferentes aplicações, com diferentes usabilidades, e novamente, se a gente parar para falar uma resposta, minimamente a gente está falando de 3, 4 consoles, só falando dos clouds como um todo. Perfeito. Se a gente voltar um pouquinho no método de como as soluções tocam esses ativos, ou como fazem, não sei, um scan de vulnerabilidade nesses ativos, a gente volta a métodos que não se encaixam no cloud. Talvez a instalação de agente um pouquinho, mais ou menos, mas, por exemplo, scans enfim, ou eu tenho algo que possa me avisar ali na fonte mesmo que aquela máquina nasceu e é uma máquina que eu preciso olhar. Perfeito. Senão, efetivamente, eu vou correndo atrás ou tendo a foto daquele momento, daquela situação específica, daquele scan ou do cara que subiu com o agente. Entendi. Por aí vai. Não, beleza. Eu acho que dito tudo isso, acho que cabe uma pergunta sobre a questão dos inventários manuais. Eles estão obsoletos de verdade? Ou, melhorando um pouquinho, confiar 100% na automação é um risco? Não. Bom, os inventários como um todo, eles se provam obsoletos pelo simples fato de serem muitas vezes manuais. Né? Ser manual já eu até comentei hoje um pouquinho mais cedo que uma das fontes geralmente de dados que a gente traz são esses inventários existentes, porque é uma maneira bastante simples e direta de demonstrar muitas vezes que o que acompanha uma área pode não acompanhar outras áreas. Perfeito. Eu dei um exemplo que é bastante comum, é eu pegar lá aquele Excel que vem de 2, 3 áreas diferentes, subir na ferramenta e, não sei, pegar ativos, e eu tô falando do Excel, poderia até ser uma CMDB como o mesmo exemplo, né? Mas um ativo, por exemplo, retirado que está ligado no meu VMware, ou que está ligado na minha nuvem, que está às vezes com uma solução sendo utilizada ainda, não sei, algum EDR, alguma coisa do tipo. Às vezes é um ativo que não está mais na minha gestão de vulnerabilidades, que não está com metade das minhas outras soluções, que já deveria ter sido retirado, mas continua ali. Né? E isso acontece de monte. Fora o que a gente acaba vendo passando pelas soluções que, por um acaso, acabaram não estando ali. Né? O manual falhou em colocar aquela informação ali, e é mais um ativo, né? Voando pela rede sem estar numa visibilidade do inventário manual. Ainda hoje, a gente percebe, né, na conversa com os clientes, que a análise de vulnerabilidade ainda, né, ela é muito reativa das empresas, né? Na sua opinião, por que isso ainda é desse jeito? Dado o risco, né? Claro. Você tem, o fato de você, a primeira coisa no meu entendimento leigo, vou dizer aqui do lado de um leigo, é assim, pô, eu sei que tem vulnerabilidade e eu não quero enxergá-las, claro, né? Vamos dizer assim. Ou às vezes eu quero enxergar, mas não tenho condições de fazê-las porque há um investimento muito amplo a ser feito. Né? Mas ainda é muito reativo, né? Claro. A gente está falando da ignorância é uma bênção, mas de fato isso é uma cultura, né? De falar, não, tem outras coisas que eu vou priorizar, vou construir uma outra solução aqui, sendo que a vulnerabilidade, quando você tem conhecimento, ela grita, né, nos seus ouvidos o que está acontecendo, né? Claro. Então você tem assim, por que é reativa? Eu nesse sentido, se a gente olhar, inclusive, como funcionam a grande maioria das soluções de vulnerabilidade, a maioria dessas soluções, elas têm uma série de consultas e possibilidades de aferir a severidade da vulnerabilidade com uma série de outros pontos que estão sempre ligados à vulnerabilidade. A possibilidade de exploração, a probabilidade, o risco, se posso ser remoto ou não, se eu posso explorar algum outro ponto ou não. O que falha muito é a gente conseguir trazer outros tipos de contexto na
na resolução dessas vulnerabilidades. Se eu te dou uma vulnerabilidade crítica que afeta, não sei, todos os meus servidores Windows, pode ser uma ótima informação. Se eu te der ainda que uma vulnerabilidade super crítica que está lá no CISA Unknown Exploited Vulnerabilities usada, não sei, em ataque de ransomware, ou seja, tem uma série de contextos para saber que, cara, essa vulnerabilidade é realmente uma vulnerabilidade crítica. Mas às vezes a realidade é que ela está nos meus 5.000 ativos no Windows, né? Acho que o ponto principal e o ponto que a gente consegue ajudar e o que vem mais a calhar é exatamente a gente conseguir trazer mais contextos de risco, não só sobre a vulnerabilidade. Fazer uma gestão de vulnerabilidade baseada em risco de negócio, de aplicação. Eu acho que esse é o ponto principal, a gestão de negócio, né? O risco do negócio. Né? O quanto você está disposto a perder se você não fizer esse investimento. Né? Quais são as vulnerabilidades ou que os ativos que eu preciso realmente resolver naquele momento, que eu preciso... Eu te perguntei pôr o time para trabalhar. Mas assim, eu te perguntei isso exatamente pelo fato de que a gente observa o seguinte, a gente fala de gestão de vulnerabilidade, tal, aí daqui a pouco empresas, estou falando de empresas grandes, voltam a falar de gestão de patch. Claro. Pô, o negócio de lá de trás. E ainda está aparente, inclusive algumas empresas estão colocando isso para atuar agora, né? Então é uma coisa que sempre me martela a cabeça, porque assim, pô, é um negócio constante, está todo mundo, é básico, né, que tem que ter essa visibilidade. E aí, seguindo com essa pergunta, eu acho que assim, você acha que deve ter a visibilidade, deve estar com o time de segurança, infra ou compartilhado entre as duas? Com todos, com certeza. Eu acho, no geral, tem uma briguinha nesse meio, tem soluções diferentes nesse meio, mas acredito que ambas. Até por conceito, né? Um é SOC, outro é NOC. Com certeza. É que no geral... a falta de visibilidade vai atingir ambas as áreas, né? E outras como um todo. Acho que a visibilidade ela traz benefícios para a segurança, traz benefícios para IT, traz benefícios para compliance, para GRC, para SOC, NOC. A gente tem visto também uma coisa interessante, que a sua resposta eu acho que é perfeita, porque tem empresas que cyber, né, as partes de segurança está abaixo da equipe de infra, claro, em determinados momentos. Outros são pares, ambos respondendo para o CIO, né, o CISO e o diretor de tecnologia, enfim. Então tem esses conceitos, né? Mas o compartilhado eu acho que é importante porque você mostra todo o ecossistema, né? Então acho que é uma coisa que, apesar de ter duas áreas diferentes, você tem uma empresa única. Então, ou várias empresas no mesmo grupo, né? Então você acaba tendo o compartilhamento de informação, ele é importante para tomar uma decisão, né? E se eu pensar em automatização, eu nunca vou poder só automatizar o meu, né? Vou pôr tudo que é de segurança e IT exatamente. Faz sentido, ou vice-versa, né? Bom, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o verdadeiro e falso. Então eu vou falar algumas frases aqui e eu vou pedir que você diga se é verdadeiro ou falso essa afirmação. As equipes já gastam tempo demais com dados falsos e alarmes? Não, imagina. Não, super verdadeiro, né? Eu acho que um ponto rápido, não sem quebrar muito, né? Acho que hoje em dia não só tempo, como as equipes são reduzidas em tudo, né? Se a gente for colocar o volume de trabalho e o número de pessoas que a gente tem, acho que nenhuma empresa essa conta fecha, né? Então, com certeza, sim. Beleza. Saber o que você tem é mais urgente do que remediar? Acredito que sim. Acredito que sim. No certo modo, acredito que sim. Não, acho que é a base, né? Remediar, como é que você vai remediar uma coisa que você não sabe? Né? No geral, como eu falei, se a gente voltar no beabá, é a base de tudo eu saber o que eu tenho. Perfeito. Te ver, por exemplo, vai muito para a parte de CTEM, de exposure como um todo, né? A gente muitas vezes o foco e muitas vezes até as ferramentas se focam muito em testar, em aferir, e cara, essa é a parte final, né? Eu preciso saber o que testar, quando testar e por que testar, né? Então, com certeza é mais urgente. Legal. Automação não reduz visibilidade, aumenta. Isso é uma verdade, né? Acho que a automação, ela vem, e a automação com inteligência também, porque se automatizar tudo para todo lado, é só automatizar o mesmo trabalho, né? Exato. Mas com certeza, a gente, se eu tiver uma automação
inteligente e direta, eu tenho muito mais visibilidade, eu tenho muito mais... Na verdade, eu tenho às vezes muito mais tempo para ver o que eu preciso tratar, o que é invisível, eu preciso classificar, podemos dizer assim, né? Então, de certo modo, sim, com certeza. Bom, a gente está chegando no final do nosso episódio, Ricardo. Eu queria que você deixasse uma dica final para nossa audiência. Olha, uma dica é use Axonius, brincadeira. Mas falando sério, se eu pudesse dar uma dica como um todo, efetivamente não se baseie apenas em uma visibilidade única, pelo simples fato de que, a gente já comentou como um todo, né? Pelo simples fato de que ela pode ser falha e ela pode efetivamente não te dar a visibilidade que você precisa no momento que precisa das joias da coroa. Então, de certo modo, que quando formos tratar visibilidade seja algo amplo e de certo... E do conhecimento. E de amplo conhecimento. Perfeito, melhor ainda. Perfeito. Obrigado, Ricardo, pelo seu tempo, por ter vindo fazer o podcast conosco. Para vocês que estão ouvindo a gente, agradeço o tempo de vocês. Por favor, compartilhem com quem vocês acham que se sentiria representado nesse canal, nesse nosso material. E siga a iSafer nas redes, o PodSafer nas redes, e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Imagina, obrigado a vocês.